Todos os irmãos encontraram, diz amém. Amém. Isaías 45, a partir do 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face, e deixar os lombos dos reis, não é isso? Para abrir diante dele as portas, as quais não se fecharão. Eu irei adiante endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou Senhor, o Deus que te chama pelo teu nome. por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito. Eu te chamei pelo teu, pus o teu sobrenome, ainda que não me Conheceis. Olha que lindo. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que tu não Me conheces. me conheças. Dobre atenção a partir deste versículo de número 6. Para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e causo o mal. Na sua Bíblia está aí, crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Destilai-o os céus dessas alturas, e das nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação. E ao mesmo tempo, o que, irmãos? Frutifique eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu, Criador. sendo caco entre outros cacos de barro, porventura o barro ao que o formou, que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Versículo 10. Ai daquele que diz ao pai, que é o que gerais, e à mulher que dás tu à luz. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem, eu fiz as minhas mãos, estenderam os céus e todos os seus, dei as minhas ordens. Eu o despertei em justiça e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço, nem por presente, diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor, o trabalho do Egito e os comércios dos etíopes e dos sabeus, homens de alta estatura, passarão para ti. Dobre atenção, irmão, e serão teus. Irão atrás de ti, virão em grilhões, e diante de ti se prostrarão, fatiam as tuas súplicas, dizendo, deveras Deus está em ti, e não há nenhum outro Deus. Versículo 15. Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Envergonhar-se-ão e também se confundirão, todos caíram juntamente na afronta os que fabricam imagens. Porém Israel é salvo Senhor. com uma eterna salvação. Por isso não sereis envergonhados, nem confundidos em todas a eternidade. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e fez ele a
firmou, não a criou vazia. Dobre atenção. Mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não faleis em oculto, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse a descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio coisas retas. Querido Deus, te louvamos pela sua palavra. Aplica no coração dos teus filhos. Dê-nos a inspiração do teu Espírito Santo, hoje e sempre. Amém e amém. Toma o assento dos irmãos. Neste momento nós vamos estar meditando na palavra do Senhor Jesus. Amém. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler não é um texto que, se você somente ler a sua própria narrativa, vai dar um nó na sua cabeça. Por isso, a importância de estudar e de se aprofundar no conhecimento da palavra do Senhor. Quem perde um ensinamento como esse de hoje, irmão, pode a qualquer momento, quando tiver uma oportunidade para pregar, cometer um erro gravíssimo. Por isso a importância de estarmos nos cultos de ensinamento. Ora, vista que foi informado que eu não estaria aqui hoje, né? Mas aqui eu estou. E eu quero nesse momento chamar a atenção dos irmãos para a palavra do Senhor Jesus. Queridos, alguém leia passadamente, por favor, o versículo de número 7. Por favor, versículo de número 7. Versículo de número 7. E crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Segura aí, irmão Sérgio. Queridos, quem ler esse versículo aqui, irmã Ciene, quem ler esse versículo aqui, e outros versículos, porque esse não é o único. Existem vários versículos que mostram que Deus cria o mal. Se você não vem para um culto de ensinamento como esse, você dá cabeçada. E você dá murro em ponta de faca. Porque quem lê de primeiro esse texto aqui, vai identificar que Deus é o criador do mal. E na verdade, Deus não é o criador do mal. E que mal é esse que está aqui, relatado por Isaías, no capítulo 45 e no versículo de número 7. Primeiro ponto, antes de explicar que mal é esse que Deus cria, eu quero mostrar para os irmãos a afirmação do versículo 7, que mostra: eu formo a luz e crio as trevas. Quando aconteceu isso? Quando Deus criou todo o universo, que ele separou luz e treva. O que é trevas? Escuridão. Não vai espiritualizar isso aqui e dizer que é o inferno, que eu já vi muitas pessoas pregarem dessa forma. E essa luz aqui é os luminares que Deus criou. Então, quando fala aqui, dobre atenção, que Deus formou a luz e criou as trevas, está falando dos luminares e está falando da treva e escuridão. Por exemplo, se a gente apagar essas lâmpadas aqui, fica trevas. O que é trevas? Escuridão. Os irmãos entenderam até aqui? Não. Ok. E quando a continuidade do versículo vai falar que ele cria o mal, que mal é esse que Deus cria? Mas antes de explicar qual é o mal que Deus cria, eu quero mostrar para os irmãos quem criou o mal. Vamos para a palavra de Deus, irmão? Abra a Bíblia, se possível, grife de caneta, porque é muito importante você ter esse conhecimento. Abra a sua Bíblia, por favor, em Ezequiel, capítulo de número... Ezequiel, capítulo de número 28. Alguém leia para mim o versículo de número 2. Ezequiel 28, 2. Os irmãos encontrou, irmãos? Amém. O filho
Filho do homem diz ao teu. Pode ver, irmão. Ezequiel capítulo 28, versículo 2. O filho do homem diz ao príncipe de Tiro. Ezequiel, Assim diz o Senhor, Isso. Deus, visto que se ele eleva Teu o coração e dizeis, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, isso. e no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração. Ok. Queridos, dobre atenção, dobre atenção. O capítulo 28 de Ezequiel e o versículo de número 2, a gente vamos ver aqui um relato de um anjo de luz que se tornou Satanás. Aqui, nesse período, foi onde foi criado o mal, irmã Sênia. O mal foi criado dentro desse anjo de luz, que depois foi chamado e mais conhecido hoje como o diabo. Eu vou ler novamente, o cooperador Ed leu, mas eu vou reler novamente para os irmãos entenderem. Versículo 12. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus. Olha que coisa. E sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus. E estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Esse mal foi criado dentro deste anjo. Ele criou esse mal dentro dele. Por isso que a partir do momento que esse mal ele é criado, Deus o expulsa de lá. Porque ele queria ser mais do que Deus. Ele queria levar o seu trono acima do trono de Deus. Ou seja, o diabo mais conhecido hoje, ele queria ser Deus. Então esse sentimento que nasceu dentro dele, ainda nas regiões celestiais, foi a origem do mal. Então mostramos aos irmãos, o capítulo 28 mostra que o diabo, ele é o quê? O criador do mal. Versículo de número 14 do capítulo 28 do livro de Ezequiel vai dizer assim: tu eras querubins ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas. Agora leia o versículo de número 17. Olha, elevou-se o teu por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Quando esse anjo de luz, mais conhecido como um querubim, ele era um querubim, ele deixa essa raiz do mal ser criada e gerada dentro dele, Deus o tira da sua presença. Então perceba, irmãos, e eu quero chamar a atenção dos irmãos. Primeiro, eu estou provando para os irmãos que o diabo mais conhecido, ele é o criador do mal. Mas não fica por aí. Abra sua Bíblia em Isaías, por favor, 14. Isaías 14. Estarei lendo a partir do versículo 12. Isaías 14, versículo de número 12. A seguir que diz: como caíste
do céu, ó estrela da manhã. Isaías aqui chama este anjo de luz, mas conhecido hoje como diabo, como estrela da manhã. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra. O que lemos também em Ezequiel. Tu que habitavas as nações. Versículo de número 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Versículo de número 14, dobre atenção. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao... Olha que coisa terrível. Então, esse anjo de luz, ele deixa nascer esse mal dentro dele. Ele queria ser igual a Deus. Ele queria ser semelhante a Deus. Então, esse mal, o mal que existe, foi criado dentro dele. Por isso que ele foi lançado de lá. E dobre atenção que agora nós vamos para o livro de Gênesis. Pastor, para você ver que tudo, a gente tem que ir para Gênesis, não tem jeito. Gênesis capítulo de número 3, o versículo de número 5 e 6. Olha o que diz. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu, e ele o comeu. Dobre atenção, irmão, isso aqui é muito sério, porque muitas das vezes a gente vamos imaginar e pensar, isso aqui é muito sério, se os irmãos não dobrar atenção, não pega isso aqui, vai entrar no ouvido, vai sair no outro. Observe comigo, porque às vezes a gente lendo esse texto aqui, a gente vamos entender que simplesmente Eva quis comer do fruto. E eu consegui identificar no texto, e eu vou provar para os irmãos, que o que chamou a atenção de Eva não foi o fruto. O que chamou a atenção de Eva, irmã Cícera, não foi o fruto, irmã Cícera, Iris, não foi. Porque existiam muitos frutos no jardim disponível para que eles comessem. Eles não tinham comido nem da metade do que tinha lá. Mas o que chamou a atenção de Eva e fez com que ela comesse do fruto foi a proposta que o diabo propôs no coração de Eva. Sereis igual a Deus. Essa foi a raiz que nasceu dentro dele quando ele estava lá ainda. Então ele implantou essa raiz no coração de Eva. Se você comer, você vai ser igual a Deus. Então o que atraiu Eva a comer do fruto não foi o fruto. Foi em saber que ela seria igual a Deus. Era isso que o diabo queria. Então essa raiz do mal que foi criada nele, ele conseguiu impor em Eva. E ele conseguiu impor em Adão. Não era simplesmente pelo fruto, o jardim estava cheio de fruto. Mas o que o diabo propôs para ela foi que ela se comesse. Eles comessem, seriam como Deus, semelhante a Deus. Olha que coisa. Conhecendo o bem e o mal. Ou seja, o objetivo de comer o fruto não foi o sabor do fruto, não foi a beleza do fruto, mas foi a proposta que o diabo ofereceu, da qual ele não poderia cumprir. Ele tentou ser igual a Deus e caiu. Ele tentou impor agora em Adão e Eva que se eles comessem, seriam igual a Deus. Por isso que existe um perigo muito grande, irmão,
nesse sentimento, porque quando você vê uma pessoa deixar nascer um sentimento dentro dela, dizendo assim, eu sou igual fulano, eu sou igual fulano, eu sou igual fulana. Essa expressão aí, esse sentimento foi criado dentro do diabo, irmão. Esse sentimento foi criado. E quando eu falo ser igual, não estou falando no sentido positivo. Eu estou falando no sentido de querer ser mais do que alguém. Esse sentimento foi criado dentro dele. Esse mal foi criado dentro dele. E ultimamente ele tem posto no coração de muitas pessoas. Ah, você é mais do que fulano. Você pode ser mais do que fulano. Você é mais do que fulano. Ou você é igual a fulano. Você está no mesmo nível que fulano. Você é igual a Betrânio. Esse sentimento foi criado dentro dele. E nós não podemos deixar que essa raiz do mal afete as nossas vidas, assim como afetou Adão e Eva. Mesmo que a tentação foi posta para Eva. Eva foi tentada, Adão não foi tentado. Adão comeu conscientemente. Eva também comeu conscientemente. Porém, ela passou pela tentação. Abra a Bíblia, por favor, e leia para mim, por favor. 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 2 de Coríntios, 11, 3. Eu vou ler. 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo de número 3. Olha o que diz. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Olha para aí. E se apartem da simplicidade que há em Cristo. Agora nós vamos para 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 14. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Diz o seguinte: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então os irmãos vão perceber aqui que Adão ele não foi enganado, mas Eva. Então, meus irmãos, já foi comprovado para os irmãos que a origem do mal, quem criou o mal foi quem, irmãos? O diabo foi criado nele. E como foi criado esse mal? Querendo ser igual a Deus, querendo ser Deus. Tenhamos muito cuidado com isso aí. Amém, meus irmãos? Agora, vamos voltar para Isaías 45, versículo de número 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Eu quero que os irmãos entendam aqui, porque se você a qualquer momento for interrogado por alguém, e alguém chegar para você, mas está na Bíblia que Deus criou o mal. Aí você vai explicar, não, o mal foi criado no diabo, o diabo que criou o mal. E qual é esse mal aqui que a Bíblia fala? Irmão, isso aqui fala dos caos, que é a tradução que está aqui na minha outra Bíblia, caos. Eu vou explicar para os irmãos, dobre atenção, por favor. Isaías 45, 7. O que Deus fez? Outras passagens nos ajudam. Deus não criou o mal, no sentido moral, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Leia para mim, por favor. Os irmãos vão entender que Deus não criou o mal, e vocês vão entender que tipo de mal é esse que Deus cria. Os irmãos estão entendendo o paralelo? Então abra sua Bíblia no livro dos Salmos, por favor, alguém leia para mim. Salmos de número 5, está no meio da Bíblia. Salmo de número 5, o verso 4 e o 5. Leia para mim essa referência. Salmos de número 5, verso 4 e 5. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade. Sim. Nem contigo habitará o mal. Já imaginou?
não habita o mal com Deus. Como é que Deus vai criar o mal? Amém, meus irmãos? Amém. Agora vamos continuar aqui. Deus não tenta ninguém, pois Ele é a fonte de toda boa dádiva e todo dom perfeito. Tiago, capítulo de número 1, Epístola de Tiago. Eu vou ler, que é um livro mais difícil para os irmãos manusear. Tiago, capítulo 1, do 13 ao 17, diz assim, do 13 ao 17, ó. Bem-aventurado, melhor, do 13 ao 17. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Versículo 16. Tiago capítulo 1. Não erreis, meus amados irmãos. Versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Queridos, a palavra mal em Isaías, que foi aonde lemos, 45, versículo 7, vem de uma palavra original que pode ter vários. Nesse contexto e outros, onde Deus faz ou traz o mal, onde você lê que Deus faz ou traz o mal, a palavra significa calamidade. Aonde você lê na Bíblia que Deus traz, ou que Deus faz, ou que Deus criou, isso significa calamidade ou punição. É o oposto de paz. Deus usaria Ciro para abater as nações. Só é você dobrar a atenção para o capítulo 45, versículo 1. Deus promete salvar paz e justiça, punição ou mal. Então, quando você lê essa expressão criou Deus, esse criar aqui é punir. Não é criar um mal, mas é punir. Ou seja, porque, meus irmãos, por exemplo, quando nós observamos, quando alguém peca, quando uma nação pecava, Deus não permitia que o mal viesse sobre ela. O mal aqui citado é punição, é a punição que Deus estabelece. Uma nação, quando peca, Deus se entregava muitas das vezes na mão dos inimigos. Então, o mal aqui é a punição que Deus dá para o povo. Porque, na verdade, irmão, ou você nunca ouviu dizer, quando às vezes as pessoas cometem, por exemplo, alguns erros na sua vida, e às vezes não quer saber da punição que Deus possa lhe dar. E de repente acontece algo, aí alguém fala, como é que Deus permite um mal desse acontecer? Porque a expressão realmente é essa. É Deus pune. E a punição, para quem está recebendo, vai tratar como mal. Quando você é punido severamente por Deus, você vai entender que aquilo é um mal que Deus está criando sobre a sua vida. E não é, essa não é a expressão. Dentro do original não é assim, mas é punição. Deus está punindo pelos atos que foi cometido. Os irmãos entenderam até aqui, irmão? Ok. Então vamos lá. Outros textos usam a mesma linguagem. Os males que Deus ameaçou trazer. Abra a Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 22, versículo 16. Quem lê para mim? 2 Reis 22, 16.
Segundas Reis 22. Assim diz o Senhor: Sim. eis que trarei males sobre este lugar e sobre seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Eis que trarei o quê? Males. Mal. Ou seja, dobre atenção, meus irmãos. Essa expressão mal, ou criou Deus, o mal, isso é punição. Grave na sua mente para que ninguém lhe engane depois. Quando você lê isso aí, é punição. É punição. Está falando de punição. Perceba que isso aí é uma punição. É muito importante que os irmãos peguem isso aí, tá bom? Para os irmãos depois não serem enganados aí. Foram punições e calamidades. Leia agora Josué capítulo 23, 15, por favor. Quando a Bíblia fala sobre Deus criou o mal, está falando de punição, irmão. Grave isso. Não é que Deus é o criador do mal que existe no mundo. Não é isso. Grave na mente. Leia para mim, por favor. Sim, 23, 15. 23, 15. E sucederá que, assim como vieram sobre vós todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sob a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Ok. Eu não gosto dessa tradução. Não sei porquê, mas eu não gosto dela. Não gosto. Tem que providenciar uma Bíblia, filha. Deixa eu ler aqui para os irmãos nessa tradução nossa aqui. Que essa tradução aí... Nada contra em relação a traduções. Mas tem umas traduções que eu vou lhe dizer, viu, irmão? Dá dor de cabeça. Na sua tá como aí, irmão Sérgio? E sucederá que assim como vieram... Na da irmã Ciene. Assim será que assim como sobre vós vieram todas estas boas coisas, que o Senhor vosso Deus vos disse. Assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas mais coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Eu vou ler agora aqui, eu gosto da tradução da irmã Ciene. Eu vou ler aqui agora, que é a mesma tradução da irmã Ciene, a minha aqui. Josué 23, 15. Eu vou ler aqui. E será que assim como sobre vós vieram todas estas boas coisas, que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até que vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Perceba que aqui Deus iria trazer mais coisas. Isso é uma punição. Toda vez que você lê a expressão mal, criou, ou seja, como estiver na Bíblia relacionada a Deus, é punição. É Deus punindo o povo. Amém, meus irmãos? Onde aparece a mesma palavra no original? Deus criou o mal? Isso é uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Deus criou o mal? Aí você responderia, sabe como? Sim. No sentido que um Deus justo e santo se afasta do pecador e o castiga por sua iniquidade. Mas Deus jamais criou o pecado ou o mal e não tenta ninguém. Os irmãos entenderam isso aqui? Deus criou o mal, aí você vai perguntar para a pessoa, que mal você está me querendo me interrogar? Porque se for o mal que existe no mundo, não foi Deus que criou. Porque o mal se originou dentro de um anjo de luz, que depois foi expulso de lá. Agora, qual é o mal que você está falando? São as calamidades que acontecem? Porque se for esse mal aí, isso é traduzido como
Punição. Punição. E na linguagem humana vai entender como um mal. Aquilo que é punição, o homem tem como mal. Deus pune, o homem tem como mal. Porque às vezes as coisas acontecem e o pessoal atribui muitas das vezes ao diabo. O diabo, ele é o criador do mal. Mas muitas calamidades que acontecem, que muitos traduzem como um mal, é Deus tratando, é Deus fazendo, é Deus gerando isso aí para punir o povo do seu pecado e do seu caminho errôneo. Então, grave, Deus não é o criador do mal. Quando você encontrar essa expressão relacionada a Deus, é o que, irmãos? Punição. Punição. Deus pune. E aquilo que Deus pune, o homem entende como